Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco. É muito bom estar aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Convido a cada um a fechar seus olhos e pedir para que o Espírito Santo de Deus conduza as nossas vidas, conduza esse culto, que Ele venha falar contigo na hora do louvor, que você exalte o nome do Senhor, pois Ele é digno de receber todo louvor e adoração, e que o Senhor também fale contigo na hora da palavra. Feche seus olhos nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores ao Teu nome. Espírito Santo, dirige esse período de adoração, que nós venhamos nesse momento nos esvaziarmos de nós mesmos e venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Opere em nossos corações, que nós venhamos prestar a Ti, Jesus, um culto racional. Crie em nós, ó Deus, um coração puro e renove em nós um espírito inabalável. Que em meio a esse caos, Pai, venhamos encontrar mais a Tua paz, mais o Teu amor. Quebra todas as barreiras, quebra todas as cadeias. Opere em nossas vidas, Jesus. Aumenta a nossa fé. Que nós venhamos perseverar. Que nós não venhamos desistir do caminhar. Opere em nossos corações. Dirige os nossos passos e nos dê mais a Tua paz, mais a Tua alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.
para a sua vida, algo novo para a sua família. Oh Senhor, opera em nosso meio, em meio aos louvores do teu povo. Santo Espírito, nos incendeia, aquece os nossos corações, que venhamos voltar ao primeiro amor contigo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos dando início ao culto da família, culto abençoado na presença do Senhor. Espero que encontrar você aí na mais perfeita paz. Se você não tiver paz nesse momento, que essa palavra venha trazer uma paz na tua casa, uma paz interior dentro de você nesse momento. Porque o mês de julho é o mês de fé e perseverança. Mesmo não estando presentes num culto presencial, mesmo à distância, que a presença do Espírito Santo possa te colocar em paz nesse momento para nós prosseguirmos a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir agora com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, está lá em Atos, capítulo 14, 19 a 22, nós vamos ler. Que diz assim: Então alguns judeus chegaram a Antioquia, em Icônio, e instigaram, a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse já morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou novamente na cidade e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, onde foram fortalecer os discípulos. Eles o encorajaram a permanecer na fé, lembrando os que é necessário passar por muitos sofrimentos, tribulações, até entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Incline sua cabeça. Amadíssimo Deus e Pai eterno, iniciamos aqui esse momento da palavra. Eu lhe peço agora que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nos assistindo, que está aqui nesse culto online. Pai maravilhoso, abençoe cada irmão, abençoe aqueles que também não são da igreja, abençoe aqueles que um dia vão chegar até a tua presença, abençoe aqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor levante eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Irmãos, nós lemos aqui um pedacinho desse trecho que alguns dos judeus, eles intrigaram a população aqui, as pessoas, a multidão, e apedrejaram Paulo e arrastaram ele por toda a cidade. E pensando até mesmo que Paulo estava morto. Mas o que nos surpreende aqui é que Paulo, ele se levanta, e ele encontra com Barnabé, a qual eles vão até uma outra cidade, e lá eles voltam e anunciam ali as boas novas, e eles voltam aqui para fortalecer os irmãos da fé. E ali ele traz uma palavra das boas novas e ele fortalece novamente a fé daqueles irmãos que talvez estavam enfraquecidos ou estavam apavorados com medo. Eu coloquei o tema aqui hoje, vencendo as provações e tribulações pela fé. É o que nós precisamos nesse momento vencermos, ou que vocês já estejam precisando vencer. Muitos cristãos nos dias de hoje não entendem que as provas e tribulações fazem parte da nossa caminhada com Jesus Cristo. E todas as tribulações e perseguições, lutas que nós passamos, elas são permitidas por Deus para que Deus venha tratar, ou seja, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado mediante a fé que nós temos em Jesus Cristo.
né? E algumas pessoas, quando passam por lutas, dificuldades, já desanimam. Como aqui também, talvez, algumas pessoas estavam desanimadas. E Paulo teve a necessidade de trazer as boas novas para ele e fortalecer aqueles irmãos na fé, né? No versículo 22, fala aqui, ó, onde fortaleceram os discípulos e, além disso, encorajaram. E nesses dias, nesses tempos que nós estamos passando, eu quero te encorajar a prosseguir pela fé. Eu quero te encorajar a prosseguir perseverante no nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, em João 16, 33, ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele fala para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu pela fé que ele tinha no Pai. Pela fé, a convicção daquilo que a vitória já é certa diante dele. E as nossas lutas não devem nos abater. Esse tempo que nós estamos passando não pode abater a tua fé que você professava em Jesus Cristo já há um tempo atrás. Ou seja, em 1 João 5,4 diz assim que, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É através da nossa fé que nós vencemos o mundo, principalmente aqueles que são nascidos de Deus, né? E algumas provas são frutos de ataques de Satanás na nossa vida, principalmente na nossa mente. Nesse momento, a sua mente ela é bombardeada pelo poder do maligno. O inimigo tem tentado encorajar você a desistir. Mas Deus está trazendo essa palavra para te encorajar em meio às tribulações, em meio às dificuldades, a você prosseguir. Esta é a palavra que esse mês nós estamos trazendo para você aqui na nossa igreja. E o único objetivo do inimigo é de abalar a nossa fé, né? De abalar nossa comunhão com Deus. Por isso que ele traz as notícias ruins para nós. Por isso que ele traz as notícias não boas, dizendo, olha, não vale a pena. Paulo aqui foi arrastado, ainda estando vivo. Mas mesmo assim, ele encoraja ali aqueles irmãos, encoraja aquelas pessoas que ali estavam com ele, aqueles discípulos que ali estavam com ele, encorajam eles a prosseguirem pela fé. Não olhar pelas tribulações a qual ele tinha passado, mas que eles olhassem para Jesus Cristo e olhassem por meio da fé, que é por meio da fé que nós vamos alcançar nossas vitórias, em nome de Jesus. Então o inimigo ele quer abalar nossa comunhão com Deus, nos afastar do Senhor espiritualmente, e ele fazendo isso, claro que ele vai nos desencorajar a prosseguir. Mas hoje eu quero falar para você como podemos vencer essas nossas guerras, essas nossas tribulações bem rapidinho. Primeiro, crendo que o amor de Deus é incondicional e eterno. Igreja, nós precisamos entender que o amor de Deus, que o amor de Jesus, ele é incondicional, ele é eterno. O Senhor nunca nos deixa. Tira da cabeça o que você está passando por essa tribulação, porque Deus te odeia. Você está passando por tudo isso porque Deus quer ver a tua ruína. Tira isso da cabeça. Coloca no teu coração, na tua mente, que o amor de Deus ele é incondicional. Não, o amor de Deus não é pelo que você tem, o que você pode oferecer a Ele. O amor de Deus é incondicional para todos nós. E Deus permite que nós venhamos a passar por essas provas, porque Ele nos ama. Em 1 Coríntios 10:13 fala que não veio tentação, senão humana, a qual nós não podemos suportar. Porque a Bíblia fala que, junto com a tentação, com as tribulações, Deus nos dará escape. Deus nos dará escape, assim como aconteceu com Daniel na cova dos leões. Assim como aconteceu com seus amigos na fornalha da aflição, na fornalha de fogo ardente. Assim como aconteceu também com o apóstolo Pedro, que estava ali aguardando a execução determinada por Herodes,
E ali em Hebreus 13, do versículo 5, fala que, em Hebreus 13, 5, o Senhor fala: eu jamais deixarei, nunca te abandonarei. Mesmo que nós estejamos, ou que você esteja dentro de uma fornalha, ali Deus não vai te abandonar. Mesmo que você ache que você esteja passando por piores tribulações, piores provações, Deus não vai te desamparar em hipótese alguma. Eu jamais vou desamparar o que eu amo. Porque até mesmo Paulo aqui, ele fala assim, em 2 Coríntios 11, Paulo fala um pouco aqui dessas tribulações e alguns sofrimentos que ele passou pelo Evangelho. Olha só, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 25, diz assim, olha só, Paulo aqui está demonstrando o seu compromisso com Jesus e ele apresenta aqui uma lista de tudo aquilo que talvez você pode passar ou que você esteja passando em que ele passou. Mas que mesmo assim, ele se declara confiante com a fé em Jesus Cristo. Olha só, 2 Coríntios 11, 25 diz assim. Olha o que fala a palavra de Deus. 3 vezes fui, 3 vezes. Aqui, ó, 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apredejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos e rios e com assaltantes, Enfrentei perigos de meu próprio povo, como dos gentios. Enfrentei perigos de cidades e desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Paulo dá aqui uma lista de tudo aquilo de ruim aconteceu com ele, mas que ali Deus estava ali o fortalecendo. Deus estava ali com ele no meio de tudo isso que aconteceu. Ele poderia muito bem desistir de tudo, largar tudo, porque tudo que você pode imaginar, Paulo aqui deu uma lista daquilo que ele passou. Mas mesmo assim, ele aqui encoraja, com essas palavras, nos encoraja a prosseguirmos com mais fé, Encoraja a nossa fé. E mesmo que Deus não te dê o livramento de uma fornalha, o livramento da cova dos leões, em 1 Pedro 1, diz que todo louvor seja dado ao Senhor, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, que nos fez o quê? Nascer de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo. Que fala aqui que agora nós temos o quê? Uma nova esperança e uma nossa herança imperecível e imaculada, e incorruptível. Ou seja, precisamos, nesse momento, crermos, mesmo que nós venhamos a morrer. A Bíblia fala no Salmo 116, 15, que preciosa é a morte do justo. Então, queridos, permaneça crendo no amor incondicional, que lá em João 11, 25 fala que mesmo que nós venhamos a morrer, nós temos o quê? Uma nova vida em Cristo. Ainda que morra, viverá, não com esse corpo, mas agora uma vida eterna. Então nós temos esperança. Nós temos que crer no amor incondicional do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um amor grande por nós. Ele nos ama, Ele nos protege, Então, não deixe que as tribulações desencorajem você. Creia no amor incondicional que Deus tem por você, que Deus
quer te proteger em todos os momentos e em todas as horas. Como nós lemos aqui em 1 Pedro 1,6, portanto, alegre-se com isso ainda agora, porque há algum tempo vocês precisam suportar muitas provações, né? Vocês vão ter que suportar muitas provações, mas a fé de vocês vão autenticar o Cristo na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos crer que mesmo que nós venhamos a morrer, nós temos vida, mas vida eterna com Jesus. Quero também passar para vocês, segunda coisa aqui. Reaja com jejum e oração. Não se entregue ao inimigo, meu querido irmão. Não se entregue ao inimigo. Não se entregue ao diabo. Em Tiago 4, 7 ao 10, fala que nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É nessas horas que nós temos que nos apegar a Deus. Nessas horas é importante nós não desesperarmos, não entregarmos, não murmurarmos, não colocarmos a culpa em Deus, nos líderes, como alguns fazem por aí. É importante que nós não venhamos a se revoltar contra Deus e com essa revolta venha surgir o quê? O nosso isolamento para com Deus. Esse isolamento espiritual que vai nos fazer mal. E isso me faz lembrar, lá em Mateus 17, 21, quando um homem chega para Jesus levando seu filho para ser expulso do espírito imundo, levou para os seus discípulos, e os seus discípulos não pôde expulsar aquele demônio daquele menino. E Jesus ali olha, Jesus fala, geração incrédula e perversa. Mesmo que os discípulos de Jesus estavam com ele todos os dias, automaticamente eles estavam em isolamento espiritual com o Senhor. E quantas pessoas que nesse momento estão em isolamento espiritual com Deus? Tanto é que os seus discípulos perguntam para Jesus depois, por que nós não podemos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus fala, por causa da pouca fé de vocês. Ou seja, vocês estavam isolados de mim. Irmãos, quando nós estamos isolados do Senhor, nós nos sentimos fracos. Nós não temos força para orar. Nós não temos força para passar pelas tribulações. Nós só queremos achar um culpado pela nossa situação, né? Talvez você já tenha se isolado do Senhor, né? E eu quero dizer para você que esse isolamento é o que o inimigo mais deseja, esse isolamento espiritual. Estamos no isolamento social, como nós podemos dizer, mas você não pode estar distante de Deus. Você não pode estar distante de Deus. Eu quero dizer para você que no reino animal, quando os predadores felinos atacam a presa, ela espera que aquela presa se isole do grupo. E quando aquela presa se isola do grupo, ela se torna o quê? Um jantar da noite ou o almoço daquele predador. E assim é a nossa vida. Quando nós se afastamos de Deus, mesmo nas tribulações, quando nós se afastamos da fé em Jesus Cristo, quando nós se afastamos da igreja, quando nós se afastamos da comunhão com Deus, é o que o inimigo mais quer nesse momento. Nós vamos se tornar o quê? Jantar, almoço do nosso inimigo, que é o diabo. Se sujeite a Deus. Resista ao inimigo, resista com a fé, perseverança em Jesus Cristo. Vença em nome de Jesus. Devemos o quê? Em meio às provas, nos firmar nossa vida espiritual em Jesus Cristo. Firmar com armas espirituais como o jejum. Temos uma arma espiritual como o jejum. Os discípulos não puderam expulsar. E Jesus fala que essa casca de demônio só sai com oração e jejum. Vamos vencer essas tribulações com oração e jejum. São as nossas armas espirituais, né? Palavras proféticas, ouvindo a palavra de Deus, palavras proféticas que vêm para a nossa vida, essas são nossas armas.
Vamos vencer também com a nossa oferta, que é a nossa vida diante de Deus. Vamos vencer as tribulações com a paciência e perseverança, pois Deus pelejará por nós nesse momento em que nós estamos passando. Em Romanos 8:31, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você, Deus é para a igreja. Se nós temos as armas espirituais, como oração, jejum, a palavra, quem vai nos vencer nesse momento que nós estamos passando? Vamos reagir ao inimigo, vamos reagir com oração, não vamos entregar ainda para o inimigo. Nada está perdido ainda. Fuja dos ataques do inimigo, mas usando as armas espirituais. Você precisa nesse momento se isolar de todos, se isolar da televisão e ter um momento a sós com o Pai. E ali você vai criar um vínculo espiritual, você vai criar ali uma aproximação, não mais um distanciamento entre você e Deus. Irmãos, a melhor coisa agora é nós se sujeitarmos a Deus. Deus está permitindo tudo isso, essa tribulação, para que nós agora viemos ter um distanciamento das coisas, dos problemas, para que nós viemos ter um distanciamento de amigos, talvez, e nos aproximarmos de Deus. De nos aproximarmos de Deus. É o que Deus mais quer nesse momento. É o que Deus mais quer, a nossa aproximação para com Ele. O diabo está esperando você se isolar mais. Cada vez que você se isola, o diabo vai armar um jeito, no momento certo, na hora certa, ele dá o bote. Mas não se distancia do Senhor, irmãos. Vamos vencer essas tribulações pela fé. Eu estou te encorajando aqui com essa palavra. Terceiro que eu quero passar para você aqui, não se desvie do propósito. Não desvie do propósito. Propósito que Deus tem para a tua vida. Porque hoje há no seio da igreja vários discípulos paralisados. Antes da pandemia, já existiam várias pessoas paralisadas atrás dos seus projetos pessoais. Quantas pessoas que paralisaram os propósitos que Deus tinha através da vida dela para a realização dos seus projetos pessoais e se esqueceram do chamado que Deus tinha para a vida delas. E esses corações, agora com essa pandemia, se esfriaram mais ainda. Este é o momento que Deus está dando para você retomar o propósito que Deus tem na tua vida. O propósito que Deus tem no teu coração, né? Você que já largou as coisas de Deus, ou você que já não tem mais vontade de fazer as coisas de Deus, volte para o propósito de Deus. Volte para o caminho estreito. Volte para o caminho que vai te levar, mesmo que seja com tribulações, que é por muitas e muitas tribulações que convém entrar no reino dos céus. Volte para o propósito original de Deus, né? Porque esses propósitos pessoais que tem na sua vida, talvez foram frustrados agora. Quantos planos que você fez agora, no começo do ano, sem Jesus, que com essa pandemia foram frustrados, porque você começou a seguir outros propósitos, mas Deus queria que você seguisse os propósitos e os caminhos dele. Você quis entrar por um atalho, que o atalho é onde não há tribulações, há o caminho mais fácil, mas volte para o caminho original, volte para a presença de Deus novamente, em nome de Jesus, né? A brecha, nesse caso, começa, né? Quando aqui em Tiago 4,17 fala aqui, ó, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você sabe o que Deus quer de você.
Você sabe que Deus te chamou na obra, no ministério, para você ajudar financeiramente. Deus tem te dado recursos, Deus tem te dado a semente para você semear na obra dele. Esse é o propósito que Deus te deu. E você abandonou o propósito. Você sabe que o Senhor precisa de você na obra de Deus para ensinar, para ajudar, mas você saiu dos propósitos de Deus. E, portanto, você sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Isso está trazendo para você ruínas, está trazendo para você no teu coração uma insatisfação muito grande. Retome o objetivo, mesmo que seja para passar pelo caminho da tribulação. Mas pastor, não estou preparado, muitos estão tacando pedra em mim, eu perdi meus amigos. Paulo passou por esse caminho, né? Mas mesmo assim, ele não se desviava pelo caminho que Deus estava ali traçando para ele, assim como tem para você também. Então, retome hoje o caminho, o objetivo de ganhar vidas, de ganhar almas, de fazer discípulos, né? Atenda ao chamado de Deus, retorne ao caminho. Saia desse caminho, retorne ao caminho original de Deus. Quarto, espere o tempo de Deus com gratidão e louvor, meus queridos irmãos. 2 Coríntios 11:31, Paulo falava assim: Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de todo louvor. Ele dá ali uma lista de tudo que ele passou, de todas as tribulações que ele venceu pela fé, e ele diz assim: olha, meus queridos irmãos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é digno de todo louvor, eterno. Vamos vencer essa etapa que nós estamos passando com louvor a Deus, com gratidão a Deus. Há situações de provas onde Deus quer nos quebrantar. Deus quer quebrantar a nossa estrutura que nós tínhamos, né? Aquela estrutura humana em que nós podemos fazer tudo sem Deus. Então Deus quer quebrar essa estrutura humana. Lá em João 15, do versículo 5, Jesus fala assim, ó: eu sou a videira e vós as varas. Se vocês estiverem em mim, vão dar frutos, vocês vão prosseguir, vocês vão passar por tribulações, vão passar por turbulências, vão passar por pandemias, mas se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estarão com vocês vão vencer, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Deus, não somos nada. Sem Deus, nós não vamos vencer nada. Nesse momento que nós estamos passando, precisamos nos apegar ao Senhor mais do que nunca agora. Porque sem Ele, nós não vamos vencer. Jamais. Sem Ele, nós não podemos fazer nada, meus queridos. Veja como está a situação de hoje. O mundo está sem Deus. O mundo está sem Jesus. Então nós precisamos passar por esse momento servindo a Deus, e ao mesmo tempo que nós estamos servindo, glorificando Ele com a nossa vida, dando graças a Ele pelo ar que nós temos de respirar, porque Jesus, Ele é a videira, somos as varas, né? E um exemplo maravilhoso aqui, que eu quero mostrar para vocês também, de gratidão e louvor, quando Paulo e Silas foram presos, né? E lá em Atos 16, Atos capítulo 16, 22, é maravilhoso, e nós vamos vencer isso dando glória a Deus. Atos 16, 22 diz assim: logo uma multidão, né? Atos 16, 22. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados
ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Quantas lutas, tribulações esses homens de Deus passaram. Depois de serem severamente açoitados, né, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar. Por isso colocou-os no cárcere interno, prendendo-lhes com os pés e troncos. Por volta da meia-noite. Irmãos, por volta da meia-noite. Por volta da escuridão. Né? Às vezes, durante a noite, quando você vai dormir, que Satanás ataca a tua mente dizendo para você desistir, para você murmurar. Às vezes é à meia-noite, às madrugadas, que você trava uma batalha intensa contra Satanás. Mas à meia-noite, Deus visitou, né, Paulo e Silas, porque eles estavam no cárcere orando, louvando, cantando hinos a Deus. No meio da tribulação, no meio da prova, no meio do cárcere, no meio onde eles estavam com os pés, com o tronco tudo amarrado, e eles ali levantavam suas mãos e louvavam a Deus. E ali dentro da prisão, Deus assim os visitou, o Senhor os visitou. E é nesse momento, próximo à meia-noite, que Deus está nos visitando. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias tribulosos, estamos vivendo dias de angústia, estamos vivendo dias de morte, mas eu tenho certeza, se você abrir a sua boca e começar a louvar, começar a agradecer a Deus, Deus vai te visitar assim como visitou esses homens e livraram eles do cárcere. Deus quer nos livrar do cárcere, da mão de Satanás, meus queridos irmãos. E ali que houve um reboliço, né? Houve um terremoto, né? Quando nós começarmos a louvar, quando nós começarmos a orar, vai haver um terremoto nesse Brasil, nesse mundo. Vai haver um terremoto. Pessoas vão ser curadas, vão ser transformadas. Pessoas vão se converter ao Senhor Jesus. Então, vamos continuar com a nossa fé, vamos continuar com a nossa perseverança no Senhor, que Ele vai nos sustentar, vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Calma, fica tranquilo. Essa enfermidade não é para a tua morte. Vamos passar por tudo isso? Vamos sim, de cabeça erguida em nome de Jesus. Isaías 40, 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correrão e não se cansam, caminharão e não se fadigarão. Por que sua alma está abatida? Por que você está cansado? Espera no Senhor. Espere com paciência. Espere com a fé, crendo. Pastor, as chicotadas estão doendo. Dói mesmo. As pedradas dói. Mas tudo isso é para moldar. É para nos moldarmos. Para nós criarmos. Para nós termos uma capacidade extraordinária. Que tudo isso que nós estamos passando, nós vamos poder passar para as outras pessoas. Passar para os nossos filhos, para os netos. Essa tribulação só vai nos aproximar de Deus. Só vai nos aproximar de Deus. Alguns vão se isolar de Deus. Porque vão murmurar, vão reclamar, né? Mas alguns vão se aproximar de Deus. O tanto de gente que passa aqui em frente da igreja com sede de vir para o culto, irmãos. Tem muita gente com sede de vir para os cultos. Então, vamos esperar no Senhor. Vamos esperar nele. Talvez você esteja passando por uma prova, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Essa prova, esse deserto, teve início para começar, está tendo meio e tem o fim dessa prova na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a perseverança. Suportar, esperar no Senhor. Firme nele. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa
da vida a qual o Senhor prometeu aos que amam. Deus tem uma coroa para nós. Não se preocupe com aqueles que morreram em Cristo. A coroa deles estão reservadas diante de Deus. Deus quer livrar você da fornalha. Deus quer nos livrar da boca do leão. Mas para isso nós precisamos confiar nele. Até no momento da morte. Como nós lemos em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém, queridos? Que essa noite fica aqui essa pequena palavra no teu coração. Que você venha suportar as lutas, perseveranças, tribulações, e que nós venhamos a vencer pela fé em Jesus Cristo. Amém? Que nós venhamos a ter Jesus como nosso Senhor. Temos uma nova vida. Temos uma eternidade nos esperando. Temos a eternidade nos esperando. Porque, sabe por quê? A morte, ela vem para o ímpio e vem para o justo também. Se Deus não te livrar da boca do leão, se Deus não te livrar da fornalha, assim como muitas tribulações Deus não livrou os servos de Deus, como Estevão morreu apedrejado, mas ali Deus já tinha preparado uma coroa para eles. Deus já tinha uma coroa. E mesmo assim eles permaneceram firmes ali. Estevão morreu apedrejado. Paulo sofreu até o fim da sua vida, mas ele não negou Jesus. As tribulações fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Ele não se isolou do Senhor. Não houve um isolamento espiritual, mas houve sim um isolamento diante de Satanás. Toda vez que eu me aproximo de Deus, eu me distancio do diabo, me distancio das coisas sujas do inimigo. Pense comigo, é hora de você retomar. Deus tem um propósito na tua vida, tá bom? Deus tem um propósito na tua família. Deus tem um propósito na igreja. Deus quer fortalecer a igreja dele. Deus está moldando a tua igreja. Você sabia disso? Porque há muito tempo atrás a igreja saiu do propósito de Deus. Então Deus está moldando. Volta para o meu caminho agora. Nem que para isso temos que passar por todas essas tribulações. E muitas vidas estão sendo perdidas. Umas salvas e outras não salvas. Porque tem pessoas que mesmo no momento da morte, elas não se entregam a Jesus. O que você está esperando? Amém? Pense nisso. Pai, em nome de Jesus, pedimos aqui a tua bênção, a tua direção. Louvamos ao Senhor por esse culto, por essa palavra. Queremos te agradecer e pedimos agora que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmão, cada família, e que nós, em meio às tribulações, nós venhamos a nos aproximar do Senhor. Em meio a tribulações, nós venhamos vencer as provas, as tribulações por meio da fé, assim como Paulo, Silas venceram, assim também nós queremos vencer. Pai, mesmo que nós sejamos perseguidos, né? Assim como Paulo foi arrastado, ainda vivo, mas mesmo assim, ele encoraja os irmãos a prosseguirem, passando pelas tribulações, passando por meio das provas, mediante a fé, porque nesse momento o Senhor está nos moldando, nesse momento o Senhor está aperfeiçoando o nosso caráter espiritual. Então, no nome de Jesus, nos abençoa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, fica aqui essa pequena palavra. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Em nome de Jesus. E que você venha vencer as provas e as tribulações pela fé em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe
mais um culto aqui. Eu entrego agora nas mãos do Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa e na tua família. Amém? Uma ótima semana e Deus te abençoe em nome de Jesus. Em Cristo somos mais. Um beijo no teu coração.